Olá, nerds! Eu sou o Alexandre Storm e você está no Na Nerd Pod, o podcast da Na Nerd. É isso aí, Ale. Aqui quem fala é o Emanuel Trindade. Sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast mais uma vez. Já dizia o velho sábio, cara, que o trabalho não é ruim, o ruim é ter que trabalhar, né, cara? É um clássico, né? E com isso eu lanço aqui uma pergunta. Você sabia que somente um idiota responde uma pergunta com outra pergunta? Sabia? Claro que eu sabia. Você achou que você fosse me pegar nessa? Vai que cola, né? Vai que, né? Cara, é um clássico, né? Bom, amigos, estamos aqui hoje para falar sobre Chaves e Chapolin, o legado de Roberto Gomes Bolaños, que atravessou gerações e gerações, graças às mãos habilidosas de editores e do tio Silvio, né? Não podemos deixar de falar do Silvio Santos, né? Que passou na hora que ele queria isso aí, em todos os horários. Todos os horários que eu consigo me lembrar, é isso, vamos falar sobre Chaves e Chapolin, cara. Você gostava de... Qual você gostava mais, Manu? O Chaves ou o Chapolin? Cara, eu sempre gostei muito dos dois. Eu acho que eu tenho personagem favorito dentre eles. E o meu favorito era o Kiko, né? No Chaves. Uhum. E todos os outros personagens que o Kiko fazia no Chapolin. Eu sempre achei ele, o Carlos Villagrán, um ator muito versátil, cara. Então... Ele Esses dias eu tava conversando com a minha prima, a Vanessa. Van, um beijo. E aí, ela falou exatamente a mesma coisa. A maior parte das pessoas gostavam mais de Chapolin, sempre, né? Não, ao contrário, perdão. A maior parte das pessoas gostavam de Chaves e ela gostava de Chapolin. É isso. E ela gostava justamente porque no Chapolin era quando você via a versatilidade dos atores. Uhum. Realmente, né, cara? Você viu quanto eles eram bons atores, cara. Os caras interpretavam... aí tinha o Tripa Seca, o Quase Nada, o Racha Alma Cuca, Negra. o Alma Negra, né? Era Por que a muito gente bom, fala o nome dos caras e dá risada, né, cara? Cara... É foda, né? Tinha um personagem do Seu Madruga, cara, que ele era alguma coisa Montito. E aí o professor Chapatin tinha aplicado aquele negócio volátil na casa dele. E a casa dele saiu voando. Extrato de energia volátil. Isso, cara. E é engraçado que ele liga pra alguém e ele fala assim: é o Montito. Aí a pessoa fala assim: você pode soletrar, por favor? M de Montito, O de Montito, N de Montito. E ele soletra tudo, cara. Falando, pô, é muito bom, cara. É muito bom. Aí quando chega no último O, ele T de Montito e O de Oscar. É isso mesmo. Pior que é isso mesmo. É isso, eu sei. É muito bom, cara. Então você via ali, cara. É disruptivo, né, cara? É muito bom. Sim. Bom, mas é isso, amigos. Vamos falar de Chaves e Chapolin. E, claro, além da história, vamos falar de episódios aqui, né? Vai ser um episódio... Vai ser a pauta mais fácil de todos os tempos. E queria lembrar vocês aqui, né? Que você já deve ter ouvido aí no ar o nosso trailer, né? Da nossa aventura no tempo. Né? De volta ao passado, uma aventura no tempo de dois amigos, dois podcasters que têm que recuperar arquivos do podcast e encontram um DeLorean misterioso com um passado estranho e sinistro e cheio de segredos. Então, pô, fiquem de olho aí que em breve vai ter mais, né, Manu? Dessa aventura eletrizante através do tempo. Teremos mais, cara. Foi um trabalhão voltar até o passado pra rever esse episódio aí, então, por favor, gente, não dá essa moral aí pra gente, que isso aí. Passei 2 noites fora de casa. Exatamente. E através do tempo. Mas ninguém percebeu, porque o tempo funciona diferente. Mas é isso, caras. Então, lembrando, galera, que vocês podem sempre dar palpites e pautas nos episódios através do nosso e-mail, na nerdpod@gmail.com. E vocês também podem comentar no nosso Instagram. Nosso perfil é @nanerdgeek. Né? Lá a gente sempre está postando novidades sobre o mundo das séries, filmes, novidades sobre animes e também colocamos nossos reels e stories informando tudo o que está acontecendo e coisas sobre o podcast também, né? Que é onde a gente consegue falar mais, assim, com mais liberdade, né? Então é isso. Vamos seguir para o bloco principal. Aí entra agora aquela musiquinha, né, do Chaves. Eu não sei. É uma ótima música.
Eu fiquei imaginando você, eu falei, cara, essa edição vai ser muito bacana, cara, porque vai ter todas as coisas assim, vinhetinhas dos Chaves, tipo, vai ser muito divertido, não, conte comigo, vai ser, pode deixar que eu vou botar todo o meu carinho e amor aqui. Tenho certeza disso, cara. E, cara, bom, vamos lá, né, Chaves, ele era um programa, assim, eu espero que quem esteja ouvindo, todo mundo saiba, né, assim, não todas as informações que a gente vai trazer, mas eu imagino que o pessoal que esteja ouvindo ou assistiu, né? Eu acho que, não sei se voltou a passar recentemente Chaves na TV. Voltou. Voltou, né? Eles estavam com uma treta com a Televisa aí. Não tenho certeza se no Multishow também voltou, mas tá passando no SBT e no SBT Plus também, né? Quem tem o SBT Plus consegue assistir lá os episódios a hora que quiser. O SBT Plus é pago? Não, eu não conheci. É gratuito, é um streaming gratuito. Quando você abre ele, tem vários programas do SBT, né? E tem a programação ao vivo. Caramba, cara. Olha, e eu baixo pelo... Você conseguiu baixar na minha TV? Cara, tem. A minha TV tem. Então, provavelmente, a sua você usa Fire Stick, né? Com certeza tem também. Nossa, cara, vou procurar pra ver se consigo baixar o Chaves e Chiquititas, antigo. Dá pra assistir. Tem tudo lá, cara. Tem um acervo imenso, um acervo fodástico. Os caras fizeram de graça, cara. Chupa Globo. Que demais, cara. Mas tá redublado? Tá. Não tá redublado. Não teve redublagem, né? Os dubladores. Enfim, tem várias tretas, né, cara? Porque seria redublado, na verdade, né? A única coisa que tá é o episódio. Todos os episódios passaram por uma remasterização e foram melhorados com IA. Mas você pega vários erros assim, cara, da IA, sabe? Sério? Tipo, o rosto torto, umas paradas assim, bizarras. Mas, no geral, cara, ficou mais bonito. Sim, é um erro ou outro, tá? Mas no geral ficou legal. Olha só. Legal. E a dublagem original. E sim, que é melhor. Bom, quase não teve, hein? Quase não teve, né? Caraca. Bom, Chaves, né, originalmente é uma criação do Roberto Gomes Bolaños, né? Ele criou o Chaves... Ele é o Chaves e o Chapolin, né? Ele é o autor. Quem não sabe? Autor, ator, diretor. A capivara dele é foda, é gigantesca, né, cara? Ator, comediante, ator, produtor, diretor e criador do X-Espírito, né? Do programa X-Espírito. E disso em 1971, né? Que foi criado no México, né? E estreou no Brasil em 24 de agosto de 1984, no SBT, 2 aninhos antes de eu nascer. Pra mim foram 5 anos antes. 5 anos antes, né? E aí passou um caminhão aí. Passou um caminhão aqui, porque... Enfim. E aí, assim, obviamente, né, foi um sucesso, né, cara? Outros tempos, né, cara? Outros tempos. Estreou em 84 e tinha uma dublagem super simples, né, cara? Eu não sei qual era o estúdio de dublagem que fazia a dublagem do Chaves na época, né? Mas era uma dublagem, na época a dublagem era tupiniquim demais, né, cara? Era os caras numa salinha assim, com os microfones bem meia boca. Sim. E você ouvia eco, né, dublagem. Tem vários momentos da voz do Chaves que você ouve a voz dele com eco, assim, né? Inicialmente, cara, quem dublou foi o Maga, que dublou, né, os episódios originais. Mais tarde, o estúdio Gabia fez a dublagem e adaptação. E mais recentemente, a Rio Sound, que é a do Brasil, Sons de Vera Cruz, né? Também trabalharam na dublagem e captação de voz. Legal. Então, teve um processo bem grande aí. Tava discutindo até com um amigo que tá fazendo curso de dublagem, né? O Timbinho, inclusive. Inclusive, vou convidar ele pra bater um papo aqui qualquer hora, pra falar sobre dublagem. Ia ser bem legal. Ele tá fazendo curso de teatro e ele quer se tornar dublador, né? E a gente tem falado sobre o mercado de dublagem no Brasil, né, recentemente. E ele me falou que... eu tava outro dia assistindo Chapolin e Chaves, aquele episódio que tem um crossover. Aquele episódio que tem um crossover em que o Chapolin vai no Chaves e tal, e ele tá ele tá pequeno, e ele tá em cima da mesa, da tábua de passar roupa da Dona Florinda. Aí ela falou da Florinda, Chapolin Colorado, você não gostaria de comer algo? Aí ele, poderia comer algo? Ela, tem essas bolachas que meu filho deixou aqui. Ele, uma bolacha não seria mal? Aí eu peguei e falei assim pra Thalita, falei, cara, nessa época, a maior parte dos estúdios de dublagem era no Rio de Janeiro. Inclusive, uma coisa que meu amigo falou é isso, que ainda tem um pouco desse mercado que é muito estúdio no Rio e não tanto em São Paulo, né? Aí eu falei, mas uma coisa que faz a gente perceber que essa dublagem, além do óbvio que era feito no SBT em São Paulo, etc, né? Diferente da Globo que é no Rio, mas uma coisa que é definitivamente decisiva pra gente saber que é feito isso em São Paulo é que eles estão falando bolacha, não biscoito. Exatamente. E todos sabem que o certo é biscoito, né, cara? Cara, eu falo bolacha. Bolacha? Eu falo bolacha. Que isso?
Cara, biscoito. Pó biscoito? Tudo bem. Não é um problema. Na embalagem está biscoito. Eu não sei por que falam bolachas, né? Será que vocês escreveram bolachas? Agora eu fiquei na dúvida. Você tá com uma memória... Depois você joga ali, tipo, bolacha e biscoito. A bolacha é diferente do biscoito. Que merda, né? Eu não sei porque, eu não sei, cara. Eu não sei se é de família... O fato de eu vir de família nordestina, minha mãe sempre falou bolacha, e aí era bolacha lá. Sim. Né, em Sergipe. Eu também, sou sergipano, sou conterrâneo da sua mãe, cara. Sim, eu sei. Mas você cresceu ouvindo bolacha também? Você sabe, né? Sim, lá é bolacha. Mas aqui em São Paulo me acostumei com biscoito. Mas aqui, ó, o nosso professor Google, né, tá aqui falando, ó. Em Portugal, então faz muito sentido agora, por quê, né? A palavra bolacha é geralmente usada para descrever um tipo de biscoito fino e seco, geralmente quadrada ou redonda, Sim. que é o que a gente tem no Nordeste. As bolachas são quadradas ou redondas, que é um biscoito seco. Como as bolachas de água e sal ou bolachas de água e mel, no entanto, biscoito é uma palavra mais abrangente e pode ser usada para descrever uma variedade de produtos de farinha assados, incluindo bolachas, mas também biscoitos, recheados, biscoitos de chocolate e outros. Que coisa. Cara, pra ser justo, se for falar de bolacha quadrada, a gente tinha aquela tostinha de chocolate quadrado. Lembro. Era uma delícia, cara. Deliciosa, cara. Um dia a gente pode fazer um episódio sobre como essas marcas mudaram. Que depois ela comprou, acho que, não sei, a Nestlé comprou Tostines, e tinha Nabisco, cara, enfim, foi uma baita treta. E a gente tinha o time das bolachas, o time de quem torcia pra qual, sim. pra qual empresa, sabe? Tinha São Luís, aí tinha Nestlé, sabe? Nossa, cara, era maluco. Era igual a batalha de montadoras de carro, porque antigamente só tinha 4, né? Antigamente tinha Volks, Fiat, Chevrolet Só, isso mesmo. e Ford, só. Era isso, né? Então era fácil você gostar. Aí eles tinham os estereótipos, né? Um que tinha melhor mecânica, Volkswagen. O que tinha pior mecânica, Fiat. Um que era tinha melhor qualidade e conforto, Chevrolet. Ford. Um que... é Chevrolet. E um que era bonito, mas era caro, a mecânica não era dessas coisas, Ford. Sim, né? sim. Eu acho que a mecânica da Ford era boa, na verdade. Mas ele era caro. Era o mais caro, Ford, assim. Porque era Ford, né? Exatamente. Vinha de fora, né? É porque... vinha de fora. A Ford... Eu não sei se a Ford acho que era a única que não tinha montadora no Brasil nessa época. Enfim, vocês vão saber disso e muito mais no nosso episódio especial sobre carros. Eu vou gostar bastante, cara. Não é meu ponto forte. Sério? Nossa, eu adorava. Enfim, mas vamos lá. voltar aqui ao Chaves. Voltando à vila do Chaves, né? Chaves ficou, cara, no ar por 35 anos, com exibições diárias, né, e aí até 2020, né, quando os direitos foram retirados pela Televisa. Cara. Né, por exatamente. É até interessante a gente abordar esse assunto, porque uma galera, cara, jura de pé junto que era o Silvio Santos, que não queria mais, né, que o Chaves passasse no SBT. Eu escuto muito isso. Muito mesmo, mas... Nossa, que loucura, cara. seria uma gratidão da parte dele, né? Porque aquilo ali foi o que... foi o que manteve o SBT no ar diversas crises, assim, diversas vezes, cara. Por anos. Por anos. Não só no ar, como, assim, na liderança, cara. Tanto que chegou a um ponto da Globo oferecer 1 bilhão pro SBT não passar mais Chaves, cara. Porque eles ficavam na vice-liderança. Oferecer 1 bilhão? Sério? 1 bilhão, cara. E uma das filhas do Silvio Santos ficou tentadíssima a aceitar a oferta. Cara, dinheiro se gasta, cara. Não, eu quero continuar ganhando aqui. Essa merda eu não aceitava, não. Eu não aceitava só pra continuar ganhando. Não. Ele não aceitou. Então, e aí a galera associa, né? Porque, coincidentemente, depois que ele morreu, voltou a passar Chaves no SBT. E aí, esse murmúrio aí, essa fofoca... Ganhou força, né? Ganhou força, né, cara? Entendi. Não é isso, né, gente? Não é isso. São tretas entre a família, a Televisa, a Florinda com os filhos do Roberto Bolanes, né? Sim. E tudo foi resolvido. A Florinda ainda tem treta com os filhos dele, cara. A Florinda parece que ela ainda. A Florinda, ela parece uma cara de pescoço, hein, cara. Meu Deus do céu, hein. Cara, ela foi amante dele, né, cara? Os filhos não gostam dela. Mas são os filhos do outro casamento, não é filhos dela. Sim. Ela não chegou a ter filho com Chaves, né? Não, com o Roberto. Ainda bem, ele é só uma criança. Ela... você me quebra, cara. Eu não resisti, cara. Se só jogou pra cima, eu só saquei. Ai, caramba. Enfim,
Foi treta, né, cara, na época, porque ele tava casado e... Que filha da puta, eles eram crianças. Ela foi uma destruidora de lares. Foi destruidora de lares, exatamente, cara. Entendi. Teve um caso com ela e foi uma treta, cara. Aquele Chaves foi um negócio amoroso muito doido, né, cara? Porque, assim, ela gostava do Chaves. Ela tinha rolo com o Kiko? Do Roberto. Ela e o Kiko chegaram a ter alguma coisa. Não sei exatamente se chegaram a ter, cara. Eu sei que ele gostava dela. O Kiko gostava da Florinda, a Florinda do Chaves e a Chiquinha gostava do Chaves. Caralho! Saca? A única que tá certa aqui é a Chiquinha, talvez. Nessa árvore genealógica bizarra aí. Tá muito Lannister. Cara, o Chaves não é nenhum galã, né, cara? Não, mas o que tinha ali, né? Era o dinheiro. É que a galera fala que era o dinheiro, né, assim, né, pra época, né? Realmente, vamos colocando os em miúdos aqui, né? Mas assim, assim, vamos ser justos, assim, em certo ponto, advogar a favor do charme do Chaves aqui, né? Independente das formas que ele resolveu seguir o casamento dele. Ele era um cara que... Ele era um cara muito erudito, né? Ele era mega fã de Charlie Chaplin, né? Assim, ele tinha um conhecimento cultural, uma inspiração cultural muito grande, né? E isso a gente vê nas obras, né? Tem um episódio de Chapolin, né? Que ele interpreta o Charlie Chaplin. Sim. Né? Então, assim, ele era um fã incondicional do Chaplin e tal. E foi alguma coisa que inspirou, não só nesse episódio do Chapolin, assim, né? Que ele fez um episódio que era aquela atuação daquele papel do Chaplin que era o vagabundo, né? Que era um morador de rua e tal. Mas o humor de Chaves, ele é cômico, né, cara? É inspirado em várias coisas, assim, tipo aquele episódio das obras de arte, assim. Tem um episódio com Chopin, sabe? Que o Chopin tá com tuberculose lá. Então. E tem vários episódios, assim, com artistas famosos. A gente aprendia. A Cleópatra, né? No Chapolin também. Sim. Branca de Neve e os Sete Chapulins. E por aí vai. Ai, cara. É muito bom, cara. É sensacional. Era episódios que eu como criança, eu gostava de assistir porque me fazia rir, tanto quanto me fazia ter medo, cara. Tem um episódio do Gigante, que eu morria de medo, cara, daquele episódio do Gigante. O Cara Pálida também. Não, Cara Pálida, é Índio Riacho Molhado. Riacho Molhado. Cara, eu tinha medo daquele episódio. Esse eu não tinha tanto medo. Ou do episódio que o seu Madruga era o Yeti, sabe? Esse aí tinha medo. Esse aí era foda. Cara, o Yeti, que era o abominável Homem das Naves. Esses episódios, tipo, então, cara, era sensacional, cara, assim, o Chapolin era muito versátil, cara. Muito tinha o Lobisomem também, que era muito bom. Sim. Né? Então, aí assim, acaba que assim, você via muito dessas inspirações, assim. Falando inicialmente de Chaves, né, cara? Chaves, ele era o cenário da vila, ele foi inspirado nos vilarejos típicos do México, né? Onde tinha muito daqueles cortiços e pátios compartilhados e tal, né? Roberto Gomes Bolaños, ele criou esse meio microcosmo, né, cara? Ali da sociedade mexicana, onde tinha várias classes sociais, né? Tinha a pessoa pobre soberba, que era a Dona Florinda ali, né? Que era a velha que era pobre, mas ela tinha uma... o pessoal fala que tem até uns contornos, assim, né, da sociedade atual brasileira. Esse é um outro ponto que eu sempre falo, a identificação, né, que é muito importante. O brasileiro se identificava muito porque eles viviam em condições bem simples, né? Sim. Pra pensar assim, curtiço e não tinha dinheiro. O Seu Madruga, pra mim, o meu personagem favorito, além do Chaves, é o Seu Madruga. Ora, então... Não, uma frase muito bonita que dizia que não há nada mais trabalhoso do que viver sem trabalhar. Porque era um personagem muito brasileiro também, né? Vivia tentando arrumar emprego, não conseguia, mas aí quando conseguia era foda, porque, pô, você não quer trabalhar, cara, você quer tomar cerveja, né, cara, e ficar na cadeira de balanço ali, lendo as aventuras do Chapolin Vermelho na Disneylândia, sabe? Do Polegar Vermelho. É isso. Exatamente, Polegar Vermelho. Vermelhinho. E você ter falado daquele crossover, né, cara? Quando eu era criança, cara, eu me negava a acreditar que o Chaves e o Chapolin eram a mesma pessoa, né? Por mais que tava na cara. Ah, sim. A magia da televisão, né, cara? É uma coisa tão doida que eu pensava assim, cara, eu era criança, não sei se eu posso falar que eu era muito inocente ou muito idiota. As duas coisas. Porque acabava Chapolin e começava Chaves, né? E eu pensava, é muito rápido pra ele trocar de roupa. Como é que ele vai conseguir passar de um programa pro outro? Não tem como. Você... Então... Você tem um ponto.
E aí, quando eu vi os dois juntos, eu pensei, a minha tese estava certa. Não é a mesma pessoa, não tem como. Eu lembro de discutir isso na escola, cara. E os moleques falando, eles são a mesma pessoa. Não! Você não viu os dois no mesmo tempo, no mesmo lugar? Um pouco mais claro que o outro, mas no mesmo lugar. Mas, cara, e assim, eu até falei pra Thalita isso, eu falei, esses episódios do Chaves, de crossover, ele me dá um desconforto na atuação dos atores, porque parece que eles atuam diferente do que eles atuam no episódio tradicional de Chaves. Que barulho foi esse? É que caiu o Chapolin Colorado. Estou falando sério. Não foi a Dona Florinda que voltou? Não, papai, o Chapolin Colorado caiu da cadeira. Já disse que estou falando sério. Peraí. E quando eu falo sério, eu gosto que me respondam a sério. Sim. Espera aí. E quando eu falo, eu gosto que olhem nos meus olhos. Espera um pouco, eu tô aqui falando com a Chiquinha, vê se consegue descobrir o telefone dos Alcoólicos Anônimos. Não. Palma, não priemos cânico. Eu sou o Chapolin Colorado em carne e osso. Como tinha o Chapolin ali, era eles tratando o Roberto como adulto e não como criança. Então, parecia que eles estavam não interpretando como eles sempre interpretavam, mas estavam interpretando para aquele episódio. Então, no meu olhar, aquele episódio parece pra mim mais um episódio de Chapolin do que de Chaves, entendeu? Eu não sinto que tô na Vila do Chaves, parece um episódio de Chapolin acontecendo, sabe? Até pelo jeito que as pessoas agem, assim, aí tem o Seu Madruga, sabe? Mas não parece um episódio de Chaves. Sim, então, ele é um crossover muito louco pra mim, assim, sabe? Eu acho é legal, incômodo e engraçado, assim, mas, de novo, isso mostra pra mim a versatilidade dos personagens, né? Fazendo um dossiê dos personagens aqui, vamos começar pela Bruxa do 71. Não se meta com a Bruxa do 71, senão ela transforma você em lagarto. Não ligue pra isso. Essas crianças sempre andam dizendo que eu sou uma bruxa. Essas crianças se deixam levar pelas aparências. Quê? Cara, todos são personagens icônicos, né? Mas a gente... Todos, cara. A Bruxa 71, ele era o estereótipo da véia que ninguém gosta, bairro, né? A véia chata, a véia foqueira e sozinha, sei lá. É que eu morava em prédio, nessa época tinha umas véias chatas. As véias que implicavam com as crianças brincando, sabe? As véias que era síndica. Síndica, né, cara? E todo mundo sabe que a função principal do síndico é atrapalhar a brincadeira das crianças, né? Exatamente, cara. Esse é o maior ocupação do síndico é essa. E aí a gente tinha uma síndica no prédio que ela era chata, então a gente chamava ela de Bruxa de 71. Óbvio. Claro, né? Então, tipo assim, uma curiosidade sobre a Dona Clotilde, cara, é que muita gente pensa que o apelido dela era só uma referência ao número da casa dela, que era 71, né? Mas tem um detalhe importante por trás disso. A numeração 71, ela foi escolhida pela produção porque foi exatamente nesse ano que a atriz, né, a Angelines Fernandes, que interpretava a Dona Clotilde, começou a trabalhar com o Roberto Gomes Bolaños, né? Então foi no mesmo ano, foi por isso que eles chamaram de Velhas 71. Além da casa, né? Caramba, que legal, cara. Não é engraçado, cara? Legal. E é interessante que durante todo o seriado, né? Só mostrou, entre aspas, dentro da casa dela uma vez, né, cara? Eles nunca entraram na casa dela. A única vez que entraram foi um episódio que ela realmente era uma bruxa, que o Kiko e o Chaves entra lá e tem caldeirão e tudo. Outro gato! Foi a única vez, cara. Exatamente. Fora isso, acho que é uma das poucas casas, cara, de personagens assim que a Dona Florinda mostra dentro da casa, a do Seu Madruga mostra dentro da casa, mas a dela, que é uma personagem recorrente, também não mostra, né? Como realmente é dentro da casa dela. O que devia ter lá, né, cara? Nada. Só quando... Nada. Queria ver a cozinha. Queria ver a cozinha dela, porque ela faz aqueles bolos do aniversário de São Paulo pro Seu Madruga, sabe? Seu Madruga, eu fiz um bolinho. Cara, o bolinho daquele de festa infantil dos anos 90, sabe? Que você tem que ir com os dois braços abertos, carregando assim. Sabe? A confeitaria enorme, ela cara. tinha, né, cara? Cara. Nossa, era muito foda. A gente também tinha o Jaiminho, né? Que era o senhor de Tangamandapé. Uma cidade que realmente existe, né, cara? Sim, ela realmente existe, né, cara? É verdade. Existe. Tem uma estátua dele lá na cidade e virou uma cidade turística, né? Graças a ele, cara. Tipo Itu, né? Sei lá. Imagina que seja tipo isso.
Uma cidade pequena, que acho que a única coisa turística que tem lá é a estátua dele. Acredito eu, não sei. Um dia... Ah, que da hora, cara. Um dia faria uma viagem pra Tangamandapé, cara. Aí você chega lá, você vai dar uma volta na praça e você vai ter conhecido. Basicamente. Tomar um suco de tamarindo aqui na venda Abarrotes El Puente. É isso, acabou. Enfim, assim, a gente tem bastante episódio em vários lugares, assim, né? Mas assim, falando até, continuando um pouco no dossiê, assim, dos personagens, antes de falar dos episódios, né? A gente tinha o Chaves, né, que era um garoto de 7, 8 anos ali, né? 8 aninhos. 8 aninhos, apenas 8 aninhos. Exatamente. E aí ele morava... Dizia ele que morava no 8, né? Mas isso nunca ficou claro, né? Fazendo referência ao canal, né? Era a Chave de 8, né? Era no canal 8, se eu não me engano. No Televisa. É verdade. Aqui no SBT... O SBT pra gente, que era de São Paulo, era o 4, né? Lá pra mim era o 2. Era o 2? Era o 2. É isso que eu queria saber. Eu tava falando com alguém outro dia, alguém falou que no Nordeste o SBT era o 2. É isso mesmo. O 1 era Globo. Maluquice. E o 2 era o SBT. Aí a gente tinha aqui o Chaves, e o Chaves, sim, o Chaves ele era inocente, né, cara? E o maior sonho dele era comer um sanduíche de presunto, né, cara? Nesse momento eu engulo seco, igual sem Madruga, assim. Eu lembro do episódio em que ele morde a sua barriga, né? A barriga era um sanduíche de presunto grandão assim. Ah, sim. No restaurante da Dona Florinda. Era muito bom, cara. Era muito bom, cara. Você tem momentos... Você chorou com Chaves, cara? Várias vezes, cara. O episódio que eu mais chorei foi quando ele foi acusado de ladrão por ter roubado um ferro, né? Foi esse aí? Todo mundo... Porra. Foi. Sei. Ladrão, ladrão. E aí ele sai triste. Aí o seu Madruga, ele é o pior, porque ele consegue ser mais... Talvez condescendente, mas não era essa palavra ainda que eu queria, mas eu vou usar. Ele acaba sendo condescendente, porque ele é o único que fala ladrãozinho, porra. Foda, cara. Você doeu em mim, foi tipo uma chicotada, cara. Sabe? Aquilo, cara. Eu chorei real, cara. Eu chorei de... Né, seu ladrãozinho. De ter que ir no banheiro, lavar o rosto. Triste. Tomar água com açúcar, cara. Eu tive que parar de assistir. Tá dando tchau. Eu era uma criança de... Ah, tá. Eu tô rodando isso aqui. Não, do nada aqui no vídeo, o cara me dando tchau. É um sinal de perigo, cara? Você tá em perigo? Não. Okay, não estou em perigo. Então comigo, cara, o meu episódio emocionante era o de Acapulco, né, cara? Que todo mundo ia pra Acapulco e ele ficava sozinho. Que eles adaptam pra Guarujá, né? É! Ficou uma bosta. Sim. Não, maravilhoso. É maravilhoso. Guarujá, cara. Mano, mas sabe qual que é a parada mais incrível disso aí? É porque sabe a história, né? É que na época o Silvio Santos queria construir um hotel no Guarujá. E aí hoje em dia nós temos o hotel Jequitimar do grupo Silvio Santos no Guarujá, tá ligado? Ele construiu um hotel, sabe, no Guarujá. E, enfim, muita gente acabou indo pra lá, porque era o Silvio Santos. Tudo que era, assim, o Silvio Santos ele acabou sendo relacionado por muitos anos a coisas muito ligadas ao povo, né, cara? Ele tinha esse contato, né? Ele era o dono do canal, tinha um programa e ele falava com as pessoas, ele fazia aviãozinhos de notas de 100 e julgava. E assim, eu tava vendo outro dia até o último, né, cara? Um estudo sobre como que era feito como são feitos hoje em dia os estudos de mídia, né, assim, pra ver quando você vai passar um programa, quando você vai soltar um stories numa rede social. Você faz um estudo de mídia pra você ver quais são as maiores audiências e em que horários a sua audiência vai estar lá, que você vai consumir. E, cara, Silvio Santos, ele não tinha isso, cara. Ele colocou Chaves em todos os horários possíveis, em todos esses anos, em todos os horários da audiência, cara. Eu lembro do Chaves Chapolin passar 10 da noite uma vez, na época, sabe? Passava depois do show de paródias do Moacir Franco, sabe? Sei lá, 90 e pouco. Passava depois da Praça Nossa, antes. Cara, passava em tudo que é horário, cara. E foi um sucesso. Na hora do almoço, cara, era muito bom. E é engraçado que pega tanta geração, né, cara? Porque às vezes eu vou tomar café, ou eu vou almoçar, ou fazer qualquer coisa. E aí as minhas filhas, elas falam assim: pai, vamos assistir Chaves? Tipo, eu coloco lá Chaves. Cara... A gente também. É muito bom. Sim. A minha sogra, cara. Minha sogra tem 60 e poucos anos e às vezes tá passando assim... Ela tá aqui na sala assistindo, dando risada. Era um programa muito família, né, cara? Era um programa muito família. Tipo assim, a minha mãe, ela adora, né? E tem minha mãe, minha tia Ildete, a mãe da minha prima Vanessa. A gente, nós quatro, assim, somos o expoente de fãs de Chaves da família. Assim, de longe, assim. Chaves e Chapolin. E a gente faz piadas até hoje, cara. A gente faz um comentário que acaba com o desfecho de uma piada do Chaves.
Sabe, tipo assim, alguém fala, ai, fulano de tal, filho, fulano de tal morreu, né? Tá lá em cima com Deus agora. Aí eu pego, dá um tempo assim, eu vou lá embaixo. Eu falo, né? Que isso, menino? Você falou que eu não, eu tô brincando mesmo. Eu uso muito o leite de burra, cara. Leite de burra? Você lembra do episódio Que piada do ruim. leite de burra? Eu lembro, mas que piada horrível, eu sei. As meninas vão tomar café e eu falo, o que é que tem pra beber, pai? Aí fala, tem suco, tem chocolate com leite e leite de burra. E elas ficam bravas. Nossa. Ai, ninguém aguenta mais essa piada. Tipo, ai, tá bom, pai, que saco. É direto. Velho, chato do caralho. Ou aquela, prefiro morrer do que perder a vida. Eu faço isso, eu falo o gato ou o Kiko, sabe? O gato ou o Kiko. O gato ou o Kiko. E também quando você entende uma coisa errada, cara, é incrível, assim, a influência de Chaves no popular, né, assim, acho que a geração mais nova não vai entender isso, mas realmente, como era, a gente não tinha TV a cabo, né, e era uma parada extremamente acessível, e era um programa de humor que passava na hora do almoço ali, cara, e era pra família toda. Sim, cara. E as piadas eram boas pra gente que era criança naquela época, e continuaram sendo boas pra gente enquanto a gente crescia, e continuam sendo melhores hoje em dia, sabe, boas tão quanto, talvez, e é muito engraçado o quanto que é acessível, assim, sabe, pela simplicidade, mas não é só simplicidade, não é igual os Trapalhões, sabe, não tem um escrachado. Tem uma genialidade por manter a inocência. Tem a genialidade, né? Isso mesmo. Ele é muito livre pra todos os públicos, sabe? Mas ainda consegue ser extremamente bom. E você vê que é uma receita usada, cara. Por exemplo, aqui as meninas consomem, hoje nem tanto, mas elas consomem bastante YouTube, o canal do Lucas Neto. Sim. E aí, de tabela, eu acabava assistindo com elas, né? E você vê muita referência, cara, que o próprio Lucas Neto usa no canal dele ao Chaves. Sim. Muita mesmo, né? Então, muita coisa assim que eu vi elas dando risada, que eu pensava assim, pô, isso aí ele tirou do Chaves, cara. Sim, né? Total. Que ligeiro. Molecada que às vezes não conhece, essa molecada... Não só ele, né? Sim. Muita gente, né? Mas tô dando um dos exemplos aqui que foi um dos caras que fez. Pegou essa receita que já deu certo há muitos anos, que é uma receita que a gente pode falar que é friendly femme, e aplicou, cara. Sim. Não tem como dar errado. Falando um pouco mais dos personagens, vai. A gente tinha o Godines, né? Que era o irmão do Roberto Gomes Bolanhos, né? E tinha participações pontuais, assim, era né? mais na escola, né? Tipo, mas ele era mais da escola. Os episódios da escola eles eram bons também. Sim. ele era uma pessoa desprovida de inteligência, muito inocente, né, cara? Era muito bom. Vamos começar de novo. Godines. Pergunte. Diga-me, de onde se tira o leite da vaca? Da geladeira. Diga-me, qual é a melhor maneira de se conservar o leite da vaca? Deixando dentro da vaca, não? Não, ele era o cara do fundão, né, cara? Ele era o cara do fundão, foda-se, ficava subiando na aula, entendeu? Decidia como ia ser, qual questão ele ia responder com cara ou coroa, entendeu? Era, cara. Nossa, cara, quantas vezes eu não pensei em agir que nem ele na escola? Aí me faltava moeda e coragem. Eu digo que eu já agi, cara. Não fui só eu, não. Muita gente já jogou moeda pra cima pra decidir as questões das provas. Muito foda, cara. Bom, seguindo aqui, mas a gente tem também a Dona Florinda, né? Eu fui ao salão de beleza. Estava fechado, não é mesmo? Que é a velha soberba, que é ex-esposa de militar, né? Então ela vive de pensão e ela acha o máximo, assim, tipo... Não o máximo, ela se acha melhor que os outros, né? Ela não se junta com essa gentalha, né? Tipo, mas ela tá ali junto com todo mundo, tá ligado? Ela não é diferente dos outros. Ela só tem um benefício por conta do marido dela ser da Marinha. O Frederico. Né? Que já descansa em pança. Descansa em pança, é isso aí. Nós temos Chiquinha. Não é preciso esclarecer. Ninguém esperava que o chamassem para ser diretor de uma companhia financeira. Bom, mas eu espero que algum dia meu pai chegue a fazer alguma coisa importante. Como, por exemplo, pendurar roupas no varal da vila. Cada lanche custa 1.500. 3 lanches de presunto, 4.500. Chaves, você pediu pra garçonete trazer a conta? A Chiquinha era foda, né, cara? Cara, a Chiquinha é um personagem muito esperto, né, cara? Ela sempre... A reencarnação do mal, né, cara? Ela era diabólica, né, cara? Ela era... A gente vê que a vendo assim, a Thalita, a gente assiste, cara, a Chiquinha é foda, né, velho? Vai se fuder. Aí você vê um episódio desse... Desde a plantação de moedas até a fonte dos desejos, né? Total, não. E ela dá umas respostinhas, né, cara? Assim, muito ácidas, assim, né? Pra Dona Florinda, né? Respostas gostosas de ouvir, né, cara?
Eu não sei você, mas quando eu era criança eu achava engraçado, né? A Dona Florinda bater no seu Madruga. Agora, como adulto, eu penso, cara, não vai revidar, que merece. Merece. Nossa. Não, mas assim, ele não batia na época a mulher, Sim. né? E assim, isso era muito mais forte na época, né? Ainda hoje é, ainda bem, né, que ele não revidava. Não faria sentido nenhum. É que a gente muda, né, cara, a nossa forma de pensar. Imagina, você ser um cara que vai apanhar o tempo inteiro de graça, assim, cara. Tipo, você começa a ter outra linha de raciocínio. Eu achava foda ele não conseguir se defender, ele não conseguir falar que tava errado. Exatamente. Sabe? Não fui eu. Tipo assim, tipo, um episódio em que ele tava assim, ela, mamãe, o Kiko chamava ela assim, mamãe, sei lá o que, aí vinha ele quer me bater com um martelo. Aí era o Chaves, né? Aí o seu Madruga tinha tomado o martelo do moleque. Aí tá segurando o martelo, ele, e acredita? E ainda bem que eu consegui pegar. Aí pegava e dava um tapão já no cara. Eu lembro desse episódio. Não dá tempo de explicar. Eu lembro desse episódio, cara. Lembra? E ele pegou o martelo. Então. Eu não lembro se ele falou isso, cara. Me fugiu, foi muito rápida a lembrança. Ele pega o martelo, deve ter sido isso, cara, eu esqueci. Mas é uma coisa assim, que ele pega e fala assim, e eu tomei da mão dele a tempo, você acredita que ele queria bater nele com isso? Sabe, tipo, tem o tijolo, tem o martelo, tem... Cara, é muita coisa. Tem um monte de coisa, né? Sim, é muito Mas foda. Veio uma lembrança e me fugiu muito. Não, mas é muito bom. Que droga. Mas aí a gente também tem o Kiko, que era o filhinho da mamãe, né? Mamãezinha, mamãezinha, viemos alegremente pra cantar em teu louvor e pra felicitá-la sempre. Já podem aplaudir. Cara, ele era meu personagem tão preferido que eu imitava ele. Sério? E eu imitava tanto ele que eu tenho uma tia que me chama de Kiko até hoje. Caraca, passou, olha aí. Se mirou no Kalel, acertou o Kiko, hein, cara. Que infelicidade. Passou longe, né, tesouro? Você não vai com a minha cara? Não é? O Kiko, assim, ele era... Eu odiava o Kiko, cara. Eu não gostava do Kiko. Eu não achava ele um personagem cativante nem atraente, de forma alguma, assim. Eu achava ele mega cuzão com o Chaves. E era foda como ele destilava a inveja e o veneno dele para todos. Sabe? E ainda por cima ele era idiota. Queria a porra da bola quadrada. Cara, eu achava ele engraçado quando alguém falava assim: o seu Madruga tava fazendo alguma coisa. E aí ele respondia pro Chaves assim: é o primeiro imbecil que perguntar. Aí ele ia passando: o que tem eu? Aí ele explicava. Tipo, eu estava dizendo que ia responder pro primeiro imbecil que respondesse. Você foi o primeiro. Sério? Kiko! Ficar feliz da vida, né? Ou então, sei lá, cara, as palhaçadas que ele fazia quando... Teve um episódio que o professor Girafales segurou ele pela golinha de marinheiro, e aí ele ia falar alguma coisa. Kiko, o que está acontecendo? Fale. Sim. Aí ele parava de segurar. Aí, Kiko, agora fala. Aí ele... Kiko, já parei de segurar na sua golinha. Aí ele... sim, obrigado. Sim. Aí ele ia e falava, sabe? É igual em Acapulco, quando ele tá nadando, e aí acham que ele tá se afogando, a Chiquinha acha que ele tá se afogando, né? Aí eles começam a jogar bomba, e aí, tipo, o professor Girafales vai salvar ele. Kiko, vamos, amor da sua mãe, tesouro da sua mãe, vamos. Você precisa sair daí. Aí a Chiquinha, não seria melhor se vocês ficassem de pé? Aí ele fica de pé, aí levanta o Girafales, a água fica na canela dele, e aí o Kiko levanta assim, aí fica tipo no joelho dele. Aí ele sai tipo fingindo que tá nadando no seco, assim. Ainda bem que eu sei nadar muito bem. Sim. Nossa, cara. É nesse episódio também que eles esquecem de tirar a viseira, merda, né? Melhor bronzeamento. Totalmente queimado. Melhor bronzeamento, cara, de todos, cara. Sim, é maravilhoso esse episódio, cara. Pra todo mundo que usou óculos na praia, isso aí virou uma eterna piada. Continuando, né? Enfim, eu tinha isso, mas é que a inteligência do Kiko, pra mim, ela é comparável com a do Bob Esponja, sabe? Ele não é esperto, assim, ele sabe, ele é estúpido. E assim, ele era uma criança, mas assim, era foda como ele levava as coisas, tipo, ele era enganado muito fácil, principalmente pela Chiquinha. Assim. Principalmente pela Chiquinha, né? E o Chaves não, cara, o Chaves ele não sente de tudo, o Chaves tá tentando, sabe? Eu lembro do episódio do De Jejum do Chaves, em que o seu Madruga fala: mas que coisa, Chaves? Que os ovos estão todos podres, vamos ter que trocar os ovos. Aí, tipo, ele pega assim, ele, não, tudo bem, eu já estou esperando há tantos anos. Aí o seu Madruga olha pra câmera assim. E põe a mão no pescoço. E o episódio que ele chega com os ovos, que ele fala assim: Chaves, eu mandei você comprar os ovos e os meus ovos chegaram todos vazios, com um furinho, como se tivesse sido feito com pregos.
Aí, um alfinete. Ele se entrega, Ele né? furou os ovos. Caraca, Sim. né, velho? Chupou os ovos. Caraca, que doideira, né? Chupar os ovos, né, velho? Que loucura. Quem faz isso? A fome, né? É, fome, né, cara? É triste. Isso A fome de uma criança de 8 aninhos. era foda. E aí tinha aquele episódio terrível, né, cara? De eles fazendo um lanche na casa da Dona Florinda. E aí, tipo, o Jafares. Não, aqui eu fico me pego pensando. Que tantas crianças como Chaves que passam fome por aí. E não podem fazer nada, ninguém faz nada a respeito. Ela, sim, porque é um absurdo. E enquanto eles falam, eles estão comendo um monte de biscoitinhos em cima da mesa. E o Chaves não consegue pegar nenhum. E é isso, né? Assim, era um paralelo sobre isso, né? As pessoas discutem sobre a fome, mas ninguém faz muita coisa a respeito. E o mapa da fome continuava grande, assim. Acho que no México também tinha esse problema, né? Tem, né? Então o programa, assim, trazia várias dessas críticas sociais, assim mesmo, né, cara? De diferença social. Era foda. E aí continuando aqui, a gente tem Seu Barriga, né? Que é o dono da vila, né? O dono daqueles apartamentos ali, né? Ele mesmo. Aí você falou Seu Barriga, automaticamente eu lembrei de quando ele veio no Brasil. E o Pânico deu o cheque pra ele. Ah, é verdade! De 14 meses de aluguel. Que ele chorou, cara. Que ele chorou. Sério? Cara, e emocionante. Sabe o que é, cara? Imagina esses caras. Imagina assim, porque os caras eles têm que acompanhar o sucesso dessas séries. Eu acho que hoje em dia é mais fácil, mas naquela época não sei como era, mas eles sabiam que eles tinham muito sucesso no Brasil, cara. E a série ficou no ar por anos aqui no Brasil, séculos, né? Então imagina se pro lugar se ser um. Mano, os caras eles eram rockstars aqui, cara. Demais, assim, sabe? Eu lembro quando o Gugu fez aqueles quadros que ele fazia, ele fez um especial de um Chaves pro menininho que era muito fã do Chaves, aí ele fez lá assim. E cara, sucesso, assim, sabe? Tipo, nunca rolou dos atores mesmo virem, eu acho, né? Pro Brasil, assim. Mas eu lembro. Cara, rolou em 1995, se eu não me engano. Eles todos vieram? Carlos Villagrán. Não. Eu lembro do Carlos Villagrán. Ah, ele sim. No Programa Livre. Sim. No Programa Livre. Ah, sim. E eu lembro que a minha mãe ficou até brava comigo nessa época, porque eu tava assistindo o Programa Livre, né? E minha mãe tava limpando a casa. E aí, quando tava acabando já o Programa Livre, minha mãe chegou assim. E eu falei, olha, mãe, o Kiko no Programa Livre? E ela, cara, deu uma bronca. E falou, por que você não me chamou? Ficou pé da vida. Eu queria assistir também. Tipo, Caramba, cara, que mancada, hein? Eu fiquei surpreso, né? E meio com medo, assim. Falei, caramba, ela queria assistir. Queria, cara. Pra mim, cara, meus pais, eles adoravam, cara, assistiam, assim. E era engraçado, assim, porque... Mas, assim, ó, também tinha uma coisa, né? A gente assistia os filmes, assim, mas a maior parte deles... alguns personagens já tinham falecido, né? O Seu Madruga, ele tinha falecido bem antes da gente... O programa de 71. Seu Madruga e a Dona Clotilde, né? Sim, o Seu Madruga, se não me engano, morreu em 74, né? Sei lá. Foi em 70, cara? Achei que foi em 80. Ele faleceu em 88, aos 64 anos. Isso mesmo. Ele tinha câncer de estômago, coitado. Não é pulmão? Foi estômago? Estômago, cara. Estômago. Aquele fumar que o pessoal acha que é muito isso, mas continuou bebendo e fumando enquanto tava no hospital, né? Eu sei que ele teve um câncer e, cara, assim, eu tava vendo uma história sobre isso, que ele teve o câncer, ele ficou bem, ele não foi rápido a morte dele. E aí depois o câncer voltou. E aí voltou de uma forma que já não tinha mais o que fazer. Mais agressiva, né? Teve a Dona Clotilde, ela faleceu aos 71 anos, em 94. Eu tava falando do Seu Barriga, peraí. O nome do Seu Barriga na série. O Seu Barriga? É. Edgar Vivar. Não, eu sei, mas o nome dele aqui era Zenon. Barriga e... Zenon, Barriga e Pesado. Era esse o nome dele, cara. E era fantástico quando juntava ele e o Seu Madruga, né, cara? Vocês vão acabar com a barriga do Senhor Paciência. Com a paciência do Senhor Barriga. Sempre tinha os trocadilhos, né, cara? Tem uma boa barriga, Senhor Viagem. Digo. Cara, isso é ótimo. Isso aí eu faço até hoje. Isso aí é maravilhoso. E aí o Seu trocadilhos, né? O Seu Barriga, que também era o Kiko, né? Não. O Nhonho. Nhonho, isso mesmo. Ele era o próprio filho. Ele e a Chiquinha era a própria avó, né? Ah, verdade, teve isso, né? Ela era a Dona Neves também, né? Ah, é verdade. Eu odiava a Dona Neves, eu achava ela uma personagem fraca. Ela, cara, acho que era um personagem assim pra, sabe, tipo, vamos fazer um sketch diferente aqui e vamos tapar um buraco. É igual o Friends, cara. Eu tô assistindo Friends agora, a gente ainda vai falar sobre isso, né? Ah, sim. E tem uma personagem lá que eu acho que é uma personagem assim que, tipo, tá ali só pra cumprir tabela, que é a Phoebe. Sim. Eu não vejo graça nela, sim, cara. Chega a ser até chato às vezes. Ela que menos tem entrosamento, assim, né? Ela é mais deslocada
do grupo, né? Então, quando eu vejo a Dona Neves, é isso que eu penso. Tá ali pra cumprir tabela, porque precisava ter um personagem. Mas ela, você sabe por que ela entrou, né, na época, né? Não, cara, não sei. Olha só, a Dona Neves, ela entrou na época em que o seu Madruga tinha tido tretas de negociação de salários, essas coisas com o Roberto Gomes Bolaños, e o seu Madruga tinha saído fora. E aí ele saiu e a Dona Neves entrou como personagem pra ser alguém com que a Chiquinha morasse junto. Então ela ficou lá cuidando dela, né? E depois ela entrou definitivamente quando o seu Madruga morreu também, né? Mas teve... Entendi. Mas aí ela entrou e quando ele voltou, aí teve aquele episódio do retorno dele, né? Que ele volta assim e é no meio da gravação. É no meio da gravação e foi... Eles não tinham avisado, né, os atores que eles iam voltar, né? Que ela ia voltar. E foi tipo aquele... Foi tudo espontâneo. Né? Foi aquele reencontro emocionante. Porque até emocionado, só de lembrar aqui. Porque é muito legal. Foi, eu lembro, cara. Eu lembro, verdade. Né? E aí, a gente também tem o Professor Girafales, ou Professor Linguiça. Você que sabe. Mestre Linguiça. Mestre Linguiça, né? Ou Quilômetro Parado. Já falei que meu nome é como que é, cara? A frase? Meu nome é Linguiça. Meu nome... Codinome Professor. Alguma coisa assim, eu vou achar. Cara. Eu vou achar o coloco. Velho ditado. Eu vou achar o coloco aqui. A gente tá igual o Chapolin. Né? E aí tinha os episódios clássicos, né, cara? De quando eles... Tanto do restaurante da Dona Florinda, né? Que era o episódio dos ratos. Que era fantástico. Achei aqui, ó. Sou linguiça e meu nome é Professor Girafales. Ah, tá, é isso. É muito bom, né, cara? Ai, cara. E aí tinha até hoje, né, tinha o aí também tem o da vizinha nova, né, que é uma moça muito bonita, né, que é o seu Madruga fica apaixonado por ela. E aí... A tia da Pops, né? Isso, mas é que esse negócio da moça muito bonita vem do episódio que o Chaves atropela o gato do Kiko com a bicicleta. Sim, é verdade, cara. Eu conto quem era essa moça muito bonita e aí o Chaves é inocentado. Muito bom. Ah, caraca, é verdade. Eles inocentaram na hora, né? É. Porque aí ele fala que, na verdade, ele atropelou o gato porque ele teve que desviar de um moço que tava parado na rua. E esse moço tava parado com cara de bocó, olhando pra uma moça muito bonita que tava passando do outro lado da rua. É engraçado o jeito que ele olha, né, cara? Ele olha assim pro professor Girafales e ele fala assim, e eu conto quem era esse cara. Não, o Chaves tá inocentado. Não, tá tudo bem. O Chaves inocenta todas as acusações. Nossa, exatamente. Cara, é muito bom, né? Que clássico esse episódio. Que é quando o Kiko fala, ele estava ali, exalando seus últimos miaus. Caraca, né, velho? É muito bom. Cara, é muita coisa pra gente falar de Chaves. Sim, não, o Chaves é infinito, né, cara? Se for para pensar. Eu quero zerar, vamos tentar finalizar agora do Chaves e falar um pouco do Chapolin. Eu lembro que ele foi gravado nos anos 90 também, né, cara? Assim, em alguns episódios eu percebi os personagens mais velhos, né? Então, mas já era perto do final, né, que foi quando, em Chapolin, o Roberto Gomes fez uma despedida falando que ele não gostaria que as crianças lembrassem dele como um herói velho e gordinho, sabe? De idoso, né? Que lembrassem dele como um herói jovial, né? Então foi quando ele decidiu se despedir. E foi despedida de todos os personagens, assim. Tem até dublado isso, pra você ter uma ideia. Tem até em português. Tem. Eu já assisti essa parte aí. Partindo agora para Chapolin, cara. Já diz o ditado: fazer alguém sem olhar o bem que tem. Não, fazer o bem sem olhar o que tem alguém. É mais ou menos isso. Chapolin, ele era um super-herói, né? Foi um super-herói que ele não tinha grandes habilidades e não era conhecido pela sua coragem, né? Mas ele era conhecido por ser justamente um cidadão comum, não comum assim, mas ele era um herói que a grande característica dele era que ele se sobrepujava ao próprio medo, né, cara? Ele, mesmo com medo, ele ia e enfrentava a situação, né? Mas ele tinha cara, existem até aí fanarts de novo, né? Que a gente tava falando sobre isso antes de gravar. Sim. Antes de começar o podcast. Existem fanarts que ele tinha um poder que, cara, pararia qualquer super-herói da DC ou Marvel, que é a buzina paralisadora, né, cara? Tem isso. Ele é imbatível, cara. Sim. Ele é imbatível. Ele tinha isso, tinha as pílulas nanicolina, que eram as partículas PIN, né? Como se fosse Homem-Formiga. Exatamente, cara. E a marreta biônica. Quem? Quem copiou quem? Diz aí, Marvel. E, inclusive, assim, o Chapolin, ele é um herói que já foi homenageado em várias obras, né? Inclusive tem um personagem que ele é de One Punch Man, que é inspirado no Chapolin. Sim, cara, verdade. Né? Verdade. É bem animal. E
E ele passou também, né? No filme do Besouro Verde, né? Tava lá como na TV lá da família do James. Ah, sim. É James? Não, Besouro Azul. Esqueci o nome do... Besouro Azul. Besouro Azul, cara. Não sei de onde tirei Besouro Verde. Besouro Verde é um filme de sátira, né, cara? Não. Tem o filme do Besouro Verde, que é inspirado numa série antiga de Kung Fu, né? Mas a versão mais nova é com Seth Rogen e o... cara de artes marciais que não é o... Esqueci agora o nome. Mas ele é um filme de artes marciais, assim, de um herói da cidade, assim. É outra pegada. Mas esse é um Besouro Verde. Pô, cara, tem um filme que é feito com aquele ator Drake, que ele é... o Libélula. Ah, sim, o Libélula, que é uma sátira... É uma sátira do Homem-Aranha 1. Eu fiz uma confusão aqui. Esse filme ele é hilário, cara, assim. É no final das comédias pastelão já, não é tão hilário, mas sim, cara, sim. Uma nota de honra aqui, porque o Tio Ben é interpretado... O Tio Ben, né, seria o Tio Ben, é interpretado pelo Leslie Nielsen nesse filme. Leslie Nielsen, grande ator de comédia, maravilhoso. Então, a gente tem o Chapolin, né? O Chapolin é um cara que é convocado, né? Quando alguém diz, e agora? Quem poderá me defender? Porque todo mundo sabe que quando a gente tá com problema, a gente pega, para e fala isso em voz alta. Exatamente, cara. É uma frase muito usada até hoje, né? Sim, claro. E agora quem poderá me ajudar? E aí, depois, eu! Né, o Chapolin. Aos que não sabem, né, ainda eu hoje, minha atuação no mercado de TI, então eu tenho alguns clientes e inclusive tem alguns clientes nerds que quando precisam da minha ajuda é exatamente essa frase que eles usam. Sério? Te manda no WhatsApp falando isso? A gente manda no WhatsApp, me manda no WhatsApp falando isso. E agora? Quem poderia me ajudar? E você manda um GIF do Chapolin? Cara, eu mando o GIF do Chapolin, eu mando logo, né, eu mandava um GIF do Chapolin, porque... Quem me conhece sabe que parte da minha linguagem em WhatsApp, redes sociais, etc. é por GIFs. E eu sou muito bom nisso. É mesmo, cara. Eu fico surpreso, porque às vezes eu quero te responder com GIF e aí eu fico um maior tempão lá e falo, puta, como que o Ale faz isso tão rápido, cara? Porque comigo não funciona rápido. Cara, em parte é porque eu já penso as coisas com uma imagem, com referência, quase sempre. E em outra parte é porque eu geralmente busco em inglês o GIF, entendeu? E aí o resultado vem mais rápido e vem uma quantidade maior. Então eu consigo responder rápido. Eu faço em inglês também, cara, mas a sua cabeça Mas sabe como é que é, né? Desvendado. Porque eu penso muito em filmes e séries como referência, né? Então que nem esse lance que eu falei no começo do material, a gente tava discutindo antes do episódio, tá falando sobre História Sem Fim e eu fiz uma comparação do Pântano da Tristeza Infinita contra o Pântano da Friend Zone Infinita. É um link, né? E aí eu pensei nisso, né? Quando eu vi esse... É isso, cara. Não sei explicar. Minha cabeça funciona desse jeito. Mas... Já aceitei. Enfim. Enfim, cara, você tem episódios favoritos do Chapolin? Fora os que dão medo? Cara, eu acho que todos os episódios... É uma ou outra, assim, que eu não gosto, mas... Pô, cara, quando você me fala assim, tem episódio favorito, me vem tantos episódios na cabeça, cara. Episódio onde o Carlos Villagrán, ele tinha um irmão gêmeo, e aí ele namorava com no episódio, né, com a Florinda, né, sempre. Que também tinha irmã gêmea, né, nesse episódio. Pô, tem um episódio do Karatê, que o Chapolin tá no Japão. Da Padiola, tragam minha Padiola. Esse aí que eles estão na fronteira, né? Que é da bruxa, Não, da Padiola. Exatamente. Eu não sei, o da Padiola tem que a cobra pica eles, né? E a pica ela, e no final ela descobre que é o alfinete da calça dela. Tem o dos Branca de Neve e Sete Chapulins, onde a gente tem o... Nossa, isso é sensacional. Cara, esse é disparado nos melhores, cara. De verdade. Esse é muito bom. Disney tinha que aprender muito com aquilo, cara. Porque nós, como Chapolin, nós tivemos e continuamos tendo até hoje o melhor espelho mágico de todos os tempos. Espelho, espelho meu que tudo sabe. Diga, quem é a mulher mais bonita deste reino? Tu, rainha, tu és a mulher mais bonita deste reino e de todos os outros. Eu já sabia. E agora o comercial. Já saiu Chaves, a cerveja incrível. Tome uma Chaves que eu já tomei. Tome outra Chaves que eu já cansei. Que é o Seu Madruga. Exatamente. Que chama... Boa, cara, perfeito, é perfeito. Que esse aqui, não. Esse, ele chamava no comercial, né? E aí vinha o comercial da Chaves, a cerveja é incrível. Sim.
Era muito bom, né? Esse de longe é um dos melhores. E tem o Dunga derrubando a árvore do cenário. Cara, nem lembro. Tem. Eu lembro do Twin Twin From Fly, a musiquinha, né? Que era esse, né? Esses dias tava passando. Assim, eu tenho alguns episódios do Chapolin, eu não gostava como tinha música, porque a música não tinha objetivo no episódio. E isso eu reparo hoje. Eu tenho um lance com o musical que, às vezes, dependendo de quando começa a tocar, eu me sinto constrangido porque tem em volta, sabe? Vergonha alheia. E aí, é um sentimento que eu tenho. E aí eu penso, caramba, né, cara, essa música tem que acabar logo. Esse dia tava passando, eu assisti, né, na hora do almoço, aquele episódio do menino que tem um monte de brinquedo, e aí o Chapolin canta aquela música dos astronautas que vão pelo céu, capturando os cometas. Sei. E aí eu pensei, cara, tá claro aqui pra mim, nesse episódio, que o Roberto Gomes tinha uma ideia de cantar uma música, ele escreveu a música, mas a música não tem sentido nenhum, ela não conecta com a história. Ela não tá falando sobre nada relacionado à história. Ela tá falando sobre talvez a imaginação da criança, do brincar, talvez seja isso, né? Mas ela não faz a história andar pra lugar nenhum, sabe? Diferente do que bonita sua roupa, que roupinha muito louca no Chaves, que as crianças estão o episódio todo ensaiando a música. E aí no final você vê o resultado final, que é a música, né? Mas nesse episódio do Chapolin não tem objetivo. E aí tem todo aquele lance do... Enfim, é coisa da imaginação, né? E aí ele pilota a nave com a imaginação, aparentemente, né? Porque ela não tem motor. E ele vai pro espaço. Exatamente. Ele deveria ter morrido no espaço, mas ele volta. Mas ele é um super-herói, né, cara? Não, os poderes deles, a gente não conhece os poderes dele, né? Nunca fica claro. Também tem o episódio todos os episódios, né, de interpretação tem da pulseira que controla os movimentos do braço do espião e dos marcianos. É muito bom. Eu lembrei do episódio com fone de ouvido, sabe? Ah, sim. Isso aí é um gif que eu uso com frequência. Que é o Chapolin escutando a música num gravador dessa lapa, assim, né? Rodando as fitas. Exatamente. E ele tá ouvindo, tipo, um outro quarto, né? E aí nesse episódio é legal, porque eles têm microfones em todos os lugares, inclusive no abajur, no lugar da lâmpada, e na banana. Sim. E ele come o microfone. Come. Cara, é verdade. Tem muito episódio bom assim, cara, de se lembrar. E esse gif é maravilhoso, que é o Chapolin ouvindo a conversa com um cara safado. É isso mesmo. E aí a gente também tem um ele clássico. Ele só falou alguma coisa e ele interpreta errado. Totalmente. E tem um episódio fantástico que é dos selos, né, da Seu Madruga. Ele era cleptomaníaco. Quê? Nia. E aí ele rouba um selo raro. 50 mil. E aí, que é o do Conde Terra Nova, né? Ele... 50 mil cruzeiros. Puta, eu lembro vagamente. O nome do cara é Conde Terra Nova. Essa piada se repetiu em outros episódios, mas nesse o nome dele era Conde Terra Nova. E o Chapolin, a piada era que o Chapolin ficava chamando ele pelo nome de outros cachorros. Tentador, não é mesmo, Conde Chihuahua? Eu sou Dom Ramon Antônio Esteban Gomes Valdez e Castilho, Conde de Terra Nova. Quero que me diga uma coisa. Você, por acaso, queria vender os selos pro Conde São Bernardo? Conde Terra Nova, senhor. Perdão? E o que foi que eu disse? São Bernardo. Tudo raça de cachorro, né? Pode perguntar aí pro Conde Bulldog. Terra Nova, senhor. O senhor, por acaso, já era conhecido do Conde Fox Terrier? Terra Nova, senhor. Isso. 700 mil cruzeiros. Tentador, não acha, Conde Chihuahua? Terra Nova, senhor. É isso mesmo. Aí, tipo assim, ele ficou... Cara, falou o nome de uns 4, 5 cachorros durante... Aí o cara ficava puto. Terra Nova! O meu nome é Terra Nova! Conde Terra Nova! Eu lembro vagamente. Vamos ver se você lembra então disso. Que é no episódio que eles ficam batendo palma, falando pra ele polegar, depois eles falam vermelhinho, vermelhinho. Entendeu? Eles trocam. Polegar, aí depois trocam vermelhinho. Tipo assim, ao invés de pegar o cara e ajudar o cara a subir a parede, assim, né? Com a mão, né? Pegar o cara, pinçar o cara até em cima, assim, os caras veem o cara subir de baixo até em cima, assim, sem ajudar. Cara, eu lembro vagamente também, não lembro muito. Mas, assim, lembro dessa parte e tal. Eu lembro de um episódio também, cara, que era a Festa Fantasia. Ah, teve uns dois desses aí, que era muito bom. E aí achavam que ele tava fantasiado de Chapolin. Putz, tem muito episódio, né, cara? Muita coisa pra lembrar. Não, e assim, nesse episódio aí que você tá falando, é quando eles tinham a contrassenha. Que tinha 2, né? Tinha um que era reintegro
E o cara tinha que responder, pata de galinha. E aí também tinha um que... Era o contrabando deles lá, né? Você tá com um contrabando? A gente nem sabia que era o contrabando. Que tinha um cara do jardim fantasiado de pedra. Você é verdade. Você é uma pedra? Sim. E nisso tinha um episódio que tinha uma pedra de verdade falante, né? Sim. Que foi no episódio que eles estão no espaço. Mas aí ele pega assim, o episódio dos aerolitos, né? Das pedras voadoras, né? Que tem esse também. Que inclusive em Avatar, né? O filme, os Smurfs azuis gigantes, tem aquelas pedras gigantes lá que o pessoal fala, olha, as pedras flutuantes. Aí eu sempre corrigi, são aerolitos. Às vezes estão flutuando, não são aerolitos. Não são? São aerolitos, cara. São aerolitos. E aí tem o episódio do Pepe, já tirei a vela. Já vou. É muito bom. Nesse da pedra, ele pega assim, aí ele encontra a pedra ali. Puxa, você fala? Aí ele, bom, sim. Bem, não é uma coisa que se diga, uau, como essa pedra fala. Mas sim, eu falo. E eu ali pensando, porra, cara, como que eles conseguem colocar uma pessoa dentro de uma pedra? Eu pensava nisso também. Que loucura. Não faz sentido, né, cara? Faz sentido. Nossa, não, mas quando eles quebram uma cadeira, cara, na cabeça de alguém, e aí a Thalita, né, ela fala pra mim, os caras quebram as cadeiras e a perna da cadeira é mandioca. Pode crer, né? Parece mandioca quebrada, assim, que era de marrom e bonito era branco. Assim. Eu lembrei isso, falando de as cadeiras sendo quebradas, episódio que é do Velho Oeste, que eles sentam, cada um tomando uma cerveja, e aí o Chapolin senta com uma madeira de leite lá, e começa a tomar uma madeira. Me vê um copo de leite. O Chapolin Colorado não bebe bebidas alcoólicas. Pra dar bom exemplo pras crianças. Entendeu? Exatamente. E era uma madeira, cara. O melhor de tudo era que era com uma madeira. Com uma madeira, né? Porque ele é bebezinho. Enfim, cara, tem muita coisa boa, cara. Assim, Chaves e Chapolin foram um expoente na TV brasileira. E agora vai ter a série, né? Na HBO, né? Teremos a série, cara. Como que é o nome? É pra sempre X-Pirito? Não lembro agora. Série sobre X-Pirito será o começo de um multiverso de Chaves, diz executivo. A produção do HBO Max vai contar com a vida do Roberto Gomes Bolaño em 8 episódios. Fala que a série do Roberto Bolaño, criador do Chaves, ganhou prêmios, né? Já ganhou seus prêmios, cara. Aliás, até com indicação. Ganhou não, tá? Já com indicação. E aqui ganhou... já ganhou detalhes, fala sobre a vida do artista, né? Será contado na produção do Max. Eu só não entendi essa parte que ele fala começo de um multiverso. Acho que vai ter muita coisa, né, cara, relacionada a isso. Com atores diferentes. Parece. Vamos ver como vai ser, né? Se eles vão fazer mais produções, né? Tem muita coisa da estética de Chaves que realmente não caberia mais hoje em dia pra eles fazerem, eu acho, né? Mas, eu acho... cara, vamos ver isso, quer dizer, também não sei. Talvez eles vão produzir novas coisas. O começo de um multiverso é uma declaração muito forte, né? Sim. O nome vai se chamar Sem Querer Querendo, o nome. Eu acho isso, que... estreia agora em 5 de junho. Aí aqui continua falando, ó. A série de X-Pirito será a primeira produção do que o Darcio definiu como um multiverso espetacular. Nos planos da empresa há uma nova série animada de Chaves em 3D, a animação Chapolin Colorado em 2D e uma minissérie live action do Seu Madruga. Nenhuma dessas produções tem data estreia definida. Pô, cara, que legal. Então, tá explicado aí. Legal, várias coisas. Sim. Se eles soubessem que a gente já tem chave 3D desde que surgiu o YouTube no Brasil, a gente tem até Street Chaves. Isso que eu ia falar, Street Chaves, cara. Quem nunca jogou, cara. Tudo, cara. Acho que eu tenho aqui no meu computador, inclusive, Street Chaves, cara. Nossa. Ali eu fiz o Seu Madruga revidar todas as... todas as bufetadas. É animal, né, cara? É assim, o Arthur, ele casca o bico, cara, vendo todas as cenas do... Tem essas cenas assim, aí tem tipo, o Girafales batendo nas crianças, sabe? Vai dar uma voadora, sabe? E aí tem aquele efeito sonoro, cara, aquele efeito sonoro bem do Chaves, nossa, sim, cara. Aquele efeito sonoro de cacetada é o efeito sonoro mais cômico, né, cara, da história do cinema, assim, né? Foi, cara... Pra mim, né? Genial. Pra mim, é isso. E a gente vai fazer um episódio especial sobre desenhos animados também. Mas, pra mim, esse som de pancada é muito engraçado. Assim como o som do grito do Tom, de Tom e Jerry. E o tom do Pateta, que vocês já viram no episódio de games. Pra mim são os gritos mais cômicos dos desenhos animados, assim, sabe? Sim. São os gritos de pânico e do cara caindo no precipício, sabe? Exato, é muito bom, né, cara? Eu editei essa parte aí no episódio de games e depois eu ouvi e eu dei risada ainda, sabe? Eu tô ansioso pra ver, cara, assim. O brasileiro, por si, ele gosta de nostalgia, né? Vide a série do Ayrton Senna, né? Que foi um sucesso, né? Confesso que eu não assisti, cara. Não assistiu? Não assisti. É muito bom, assim. É uma série sobre a vida dele mesmo, assim, né? Tem umas partes que eles tomaram umas licenças poéticas, né? Pra deixar mais claro a ligação dele com o povo. É que o povo brasileiro, a gente
infelizmente, né, cara, a gente precisa de heróis, né? Sempre precisou. Assim, o brasileiro, ele procura por ter heróis, né? Que não vou falar sobre as licenças poéticas sobre isso, o quanto que isso é triste, né, de certa forma, a gente precisar de heróis, mas assim, a gente sempre buscou ídolos, né? A gente tinha o Nelson Piquet, sabe? Mas o Nelson, ele não era herói porque ele era um babaca. Né? E o Ayrton Senna, ele era carismático. Exatamente. Né? E tinha orgulho de ser brasileiro. O Piquet nunca levantou a bandeira no pódio. O Senna fazia isso, né? Aí depois a gente tentou transferir isso pro Barrichello. E o Barrichello não era o Senna, né, cara? E ninguém quis enxergar isso, né? Tá muito longe, inclusive. Assim, acho que em tudo que é esporte, né, cara? A gente busca heróis no esporte, né? Quando você a gente busca campeões, cara. A gente adorava o Guga do tênis enquanto ele tava ganhando. Acabou, cara. Ninguém fala mais de tênis, cara. Exatamente. A gente gosta de heróis. A gente gosta de vencedores. Sim. É igual na Copa. A gente não gosta de empatar. O brasileiro não sabe empatar. O brasileiro não sabe nem tá. Assim, ó. O brasileiro, ele não sabe perder. Ele não sabe nem tá empatando. Tá 1-1. Já tem as velhas com um terço na mão, orando, sabe, de joelho, o povo chorando já, criancinha, entendeu? É isso, cara, infelizmente a gente é muito refém disso, do que a mídia fez dos esportes, dos nossos campeões. Cara. A gente tem muito orgulho dos nossos campeões, nunca, né, esse fato, mas a gente tem uma coisa de achar que a gente tem que ser absoluto. Né? Sim, é uma parada tão doida, né, cara? Assim, de fato a gente cria isso, né? Porque se você parar pra ver, voltando aí ao Chaves, cara, o Pelé foi parado no seriado, né, cara? O Pelé, cara, tipo, um brasileiro naquela época. É verdade. Naquela época, sabe? Porque naquela época o Brasil não era um país em evidência, igual é hoje. Hoje nós somos, né, cara? Um país que o mundo conhece. Naquela época não. Eu tenho amigos já de idade, né, que falavam que eles iam viajar pra fora, Estados Unidos e outros países, que eles falavam assim, sou do Brasil. E as pessoas não sabiam que era o Brasil, cara. Isso 90 e poucos agora, né? Então imagina, naquela época, passava Chaves, Pelé e parar num seriado que era um dos maiores, era o maior da América Latina. Então é muito foda, né? Não, assim, você vê, o Brasil, assim, o futebol, ele era muito evidência, né? Uhum. Tanto que isso também aconteceu em Super Campeões. Lembra do episódio de animes que eu te falei? Lá atrás, que tinha um episódio de Super Campeões e que o sonho do Carlos, ele fica tão bom, ou do Oliver, se não me engano, ele fica tão bom que o sonho dele é ir jogar com o Ronaldinho. Caraca. Que tá dentro do lore, que é o desenho, né? Tipo assim, que é futebol. Mas o Brasil, assim, tem muita gente, países que gostam de futebol. Quando eu falo que eu sou do Brasil, a galera quer falar comigo de futebol, cara. Aqui. Sério, cara? O pessoal pega... Sério. Aqui no Canadá, o pessoal até gosta de futebol mais do que o futebol americano, do que nos Estados Unidos, assim, sabe? O pessoal gosta de futebol. O forte aí é hockey, né? É um dos esportes fortes aqui, o hockey, né? O beisebol e depois o futebol, né? Tanto que tem seleções de times femininos, sabe? De escolas, assim, sabe? Bem legal. Nas escolas eles incentivam e tal. O basquete também é bem forte. Mas quando você fala que você é brasileiro, cara, os caras só querem falar com você de futebol, cara. Aí você fala que você não gosta de futebol, eu falo, não, I don't like football. Porque aqui eles não chamam de soccer, eles chamam de futebol mesmo, né? Que legal. Aí os caras, really? Vocês consideram? Aí os caras dão uma murchada, assim, sabe? Assim, aí os caras querem falar de Kaká, Ronaldinho, quer falar eles querem geralmente falar de Kaká, Ronaldinho, Robinho, Neymar, né? O Neymar. Aí eu falo, tô cagando pra esses caras tudo, cara, não tô nem aí. Não gosto de futebol, cara. Eu acho uma lavagem de dinheiro desgraçada. Esses caras têm uns salários absurdos e não faz sentido. Aí os caras. Mocha, né, cara? Já dá uma murchada aí. Deve mandar eu tomar no cu. Então, é igual quando eu pego o Uber, cara. Quando eu pego o Uber, os caras vêm falar de futebol comigo. Eu fico, cara, que time você torce? Eu falei, cara, eu não gosto de futebol. Pô, mas você não torce pra nenhum time. Eu falei, é que eu nem assisto. É foda. Exatamente. Avengers. Cara, exatamente. Mas é isso, Tchuco. Então, acho que a gente cobriu aqui o que a gente queria cobrir. É uma parte dos pormenores de Chaves e Chapolin. Uma pequena homenagem, né, desse programa que a gente tanto amou e continua amando, né? Com certeza, cara. Aqui um adendo sobre a última temporada de Chaves. Chaves teve no total 7 temporadas, né? E aí na última temporada, marcada pelas mudanças, né? A briga do Roberto Gomes Bolaños com o Carlos Villagrán e o Ramon Valdez, que era o Kiko e o Seu Madruga, né? O caso se tornou na saída dos personagens, que eram dois dos mais queridos, né, cara? Que era o Kiko e o Seu Madruga. E aí, pra justificar a ausência no programa, é dito que o Kiko foi morar com as tias ricas dele, pra ficar longe da gentalha, né? E o Seu Madruga viajou em busca de trabalho. Caraca, tava foda mesmo. Pra evitar que a Chiquinha ficasse sozinha, a personagem Dona Neves, como a gente falou antes, entrou, né? É engraçado que essa... E isso
essa saída do Kiko, né, nos bastidores tem 3 versões, né, cara? Tem a versão que o Kiko fala, o Carlos Villagrán fala que ele saiu porque o Kiko tava fazendo muito sucesso e isso causou ciúmes no Roberto Bolanes e ele resolveu tirar o personagem. Uhum. A outra versão é que o próprio Kiko quis sair pra fazer um programa solo e a terceira eu não lembro agora. Mas são 3 versões aí contadas pelo próprio Carlos Villagrán. E até hoje a gente não sabe qual que é a real, né? Tinha também o lance de que eles, não sei se todos, mas a maior parte desses personagens, eles tiveram circo, né? Circo era uma coisa bem popular. A Chiquinha, assim, né? A Chiquinha teve. O circo do Kiko, a Chiquinha teve o circo dela, E aí tinha a treta de que o Roberto Gomes Bolanos não queria ceder os direitos de uso de imagem do personagem, né? Que ele... E aí o Kiko falava que o personagem era dele. Isso, ele teve que trocar de nome e trocar as vestimentas, né, cara? Ele não podia usar as vestimentas e o nome. Sim. Ele mudou a forma como se escrevia Kiko e as cores da roupa pra poder fazer. Tanto que tem muito episódio do seriado Kiko que ele repete coisas que eram passadas no Chapolin, né? A troca de corpo. Piadas. Não, o episódio mesmo. O episódio é basicamente uma cópia. Por exemplo, tem um episódio da troca de corpo com a Dona Florinda com o seu Barriga, né? E o Kiko tem um episódio, cara, idêntico. Caramba, eram os cats muito assim, né? Talvez ele tenha escrito, não sei, né? Não sei o que rolou, mas... Se ele escrevia essas coisas também, né? Eu sei que cara, grana, né, cara? É muito treta. E infelizmente esses bastidores aí a gente até ignora um pouco, né? Por parecer triste, assim. Mas a gente também tenta se apegar às fotos deles juntos, né? Sim. Que são muito cativantes, né? Quando a gente via eles juntos. É porque houve a reconciliação, né? Mas você vê, aquela temporada do restaurante da Dona Florinda já é a última temporada. Já ali você já não tem o Kiko, não tem o Seu Madruga, né? Infelizmente. Não tem o Seu Madruga vendendo churros na entrada, né? Sim, sócia. É verdade. Que era ótimo. Mas é isso, meu tchuco, quer acrescentar algo, meu jovem? Cara, não. Acho que a gente abordou bastante coisa, relembrou bastante episódio aqui. Senão vai ficar até um programa extenso aí pra quem tá ouvindo, né? Vamos dar por encerrado esse podcast. A média dos programas tá ficando com 1h30 agora. Pelo menos tá ok, assim. A tendência das conversas, né, cara? Quando a conversa é boa, flui, né, cara? E a gente solta o verbo, né? E acaba ficando um pouco mais comprido, mas tudo bem. Bom, é isso, amigos. Então, agradecer vocês aqui por ouvirem até aqui, né? Como sempre. Obrigado pelo carinho, pela audiência, por pedirem mais episódios, por mandarem mensagens e cobrarem a gente. Desculpa os atrasos, gente. Realmente, tem semanas que as coisas não dão tão certo quanto a gente queria que desse, né? Porque a vida acontece. Mas, se tudo der certo, estamos aqui de um jeito ou de outro semana que vem, com mais um na NerdPod quentinho pra vocês. E fiquem de olho nas redes sociais para mais novidades sobre a nossa aventura no tempo. De volta para o passado, né, seu Manu? É isso aí, galera. É isso aí. Não percam os próximos episódios. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais e sigam meus bons. É isso aí. Mande e-mails para nanerdpod@gmail.com e siga a gente no @nanerdgeek. Beleza? É isso aí, nerds. Até a próxima. Let's go, nerds!